Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nesta noite sobre a possível volta dos bingos e esse incentivo aos jogos de azar. E aí estamos conversando sobre esses desafios, não é? Que envolvem não só a sociedade brasileira, mas, portanto, a cada um de nós como membros desta mesma sociedade. Então, quais são as consequências pastorais e educacionais desta polêmica que está aí tramitando no nosso Congresso e que nós aqui queremos dar uma palavra, né? Uma palavra educacional, uma palavra moral, uma palavra reflexiva, não é? Aqui nesta noite conosco o Frei Antônio Moser e o Padre Otávio Juliano, mestre em Teologia Moral. Nós queremos aproveitar a oportunidade para dizer que você também pode interagir conosco, mandando para a gente o seu e-mail. Nosso endereço eletrônico você já conhece, é empauta@cançãonova.com, ou ainda, de repente, aquele tema que você não conseguiu assistir, você pode acessar, por exemplo, 2 canais assim que você vai ter acesso aos conteúdos. O primeiro, site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Ali você tem, além das atividades próprias do Frei Antônio Moser, dica de livros, artigos, agenda, você também tem um link para acessar o programa Em Pauta. E claro, no nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh. Ali você tem, numa das categorias Em Pauta, você acessa ali e aí vai ter acesso ao nosso programa, os temas que debatemos aqui e, por acaso, aquele que você não conseguiu assistir, tá certo? Deixa eu perguntar aqui ao Padre Otávio, porque aqui está uma questão interessante, Padre Otávio, porque verificamos aí, e a própria matéria nos ajudou a entender isso, em 2004 o presidente Lula, né, o ex-presidente Lula, assinou a lei que se proibia, então, fechando os caça-níqueis, né, fechando os bingos, essa proibição dos jogos. Mas, por outro lado, e já o Frei Moser também vai falar sobre isso, nós temos aí os jogos que vão se ampliando, inclusive no mundo dos atletas, né, no mundo do futebol e assim por diante. Quer dizer, jogadores, personalidades, atletas, enfim, que por um lado incentivam, a gente não sabe até que ponto incentivados também, não é? Incentivam, e por outro lado, o governo que tenta, barrar isso daí. Como entender esse incentivo, por um lado, especialmente por esses que, na verdade, talvez devessem fazer o contrário? Nós estamos diante de um furacão de jogo de interesses muito grande. Veja bem, primeira coisa, o Brasil não tem tradição esportiva. Qualquer atleta bem intencionado, que queira realizar seu sonho, que queira viver o ideal, e encontrando um empresário que queira fazer esse sonho acontecer, ele vai topar qualquer negócio para poder viabilizar o seu sonho. Então veja bem, você tem aí um casamento entre atletas bem intencionados, outro grupo de atletas que talvez não saibam o que está acontecendo no mundo esportivo em volta dele, e uma parte de empresários que querem lucrar a partir dessas leis de incentivo. Daí surgiu a Lei Zico em 93, depois a Lei Pelé em 98. O Brasil não tem essa tradição no esporte. Eu acredito que grande parte deles vai nessa direção. Agora, sobre o presidente Lula, o ex-presidente Lula, eu acredito que naquele contexto do ano de 2004 deveriam existir motivações que o fizeram vetar essa lei, que fizeram com que ele proibisse os jogos de azar por um contexto político. Bom político, esperto e hábil como ele é, né? Na verdade ele tinha. É difícil adivinhar ou dizer exatamente o porquê específico daquele momento. Mas acredito que era a conjuntura política que explicaria essa decisão do presidente Lula. Agora, é muito contraditório, né, o Frei Antônio Moser? Você que está nos acompanhando também deve estar pensando a mesma coisa, porque como pode? Se por um lado esses jogos eletrônicos, esses bingos, esses jogos do bicho e assim por diante são proibidos, mas por outro lado o governo também tem os seus joguinhos, a loteria esportiva e assim por diante. Como é que a gente fica nessa contradição aí? A palavra certa é contradição, e nós teremos nesse momento, seguramente,
99% dos brasileiros contra nós. Se você falar mal da loteria esportiva, você está perdido. Imagina, não é? Quanto desemprego, quanta perda de alegria, a expectativa, de esperança. Então, gente, calma, calma. A gente não está querendo condenar. A gente está querendo entender as razões que levam um governo a incentivar aquilo que por si mesmo já é destrutivo. É a mentalidade, não é, de ganhar a vida com facilidade. Isso que falei, vai jogar cada vez mais a loteria esportiva. Depois, fora, como foi denunciado pelo novo ministro aí, Cardoso, gostei, a colocação dele foi muito boa, né? Muita corrupção atrás de tudo isso. Aí vem a loteria esportiva. Eu, pessoalmente, estava pensando o que eu vou dizer para não apanhar na saída da gravação, né? O que eu vou dizer? Eu apenas diria o seguinte: quem sabe se consiga transformar essas loterias de uma tal forma que os males sejam menores, ao menos isso, não é? Que seja uma espécie de extração, etc., ou seja, uma certa quantia que pode ser jogada, uma certa quantia que você ganha, o resto vai para benefício de uma instituição que necessite, por exemplo, crianças, casas populares ou coisa que vale, traduzindo, algo nessa linha, não é? Eu imagino aquilo que em moral se chama mal menor. Perfeito. Às vezes você tem uma impossibilidade de vetar. Não adianta que vão fazer por baixo do pano. Então, ao menos canalizar, educar, atenção, não vá nessa ou vá mais devagar. Então, a minha colocação iria por aí, uma espécie assim de bom senso, de prudência na condução desse tipo de loteria esportiva. Então não seria um veto total, que não vai adiantar mesmo, né? Que eles vão buscar outras formas. Agora, você já falou, jogo do bicho, etc. Aí já entram outros fatores onde não há o que justificar. Aqui, de alguma forma, a gente entende até, não é, uma digamos, loteria esportiva. Tá certo, nós vamos aproveitar isso daí, Frei, para ir também até as ruas e perguntar à nossa população, não é, já que, querendo ou não, os jogos fazem parte aí do nosso cotidiano, mas nós fizemos aí uma pergunta curiosa: quais seriam então os mais comuns? E aí perguntamos para as pessoas, não é? Qual é o tipo de jogo mais comum que você faz? Vamos ver a resposta. Jogo eu não faço nenhum, só gosto do jogo de campo. Gosto das loterias esportivas, esses negócios assim. Nunca ganhei coisa nenhuma, mas sou teimoso. Nenhum, eu não jogo. Não acredito em jogo, então eu não jogo. Eu não faço não, sabe? Eu não acredito muito nessas coisas, entendeu? Então eu acho melhor ficar mais tranquilo com relação a isso aí. Costumo não. Falta de tempo, cara. Mas no final de semana a gente brinca, joga uma dama, xadrez, natural. Mas não tem muito tempo não, estudando, trabalhando, então não tem muito tempo não. Mas é gostoso. Eu não jogo não, sou evangélico, aí eu não jogo não. Já joguei sinuca, mas hoje em dia só jogo buraco e tênis. Já joguei. Foi legal, eu joguei de vez em quando, não jogava sempre. E bingo eu joguei muito em São Paulo. Mas é bom, distrai pra caramba. Tá certo. Mas o Padre Otávio, aqui tem uma questão interessante. Até acho que vale a pena, por favor, na sua fala, não é, nos ajudar a distinguir. Existem aqueles joguinhos mais comuns, não é? Dama, baralho, coisa, quando ainda não estão na esfera do valer, do dinheiro, da aposta, não é? E aqueles outros que, não é, já entra o dinheiro e às vezes sai briga e cobrança e às vezes, Deus livre e guarde, sai até morte. O que o senhor ainda fala da nossa população? Olha, eu retomo aquela fala do Frei Moser inicial, onde o ser humano busca o risco. O que seria de nós, como civilização, se nós não tivéssemos essa dimensão do risco? Então, até o disputar, o perceber quem é mais forte, isso faz parte da nossa constituição, quase que psicológica mesmo. Agora, quando existe o dinheiro está no meio da disputa, realmente toma uma outra coloração, e aí é difícil a gente dizer aqui, talvez o tempo também falte, porque tem estudos sobre isso, né? Eu sou assinante de uma revista que trabalha assuntos de neurociências, de psicologia e tal, e existem muitos estudos sobre isso. Todos nós buscamos, em algum momento, o risco. E isso, até certo ponto, é interessante. Mas eu acho que quando vem a questão do valor do dinheiro,
realmente o caminho que é tomado vai para outra direção e não tem mais controle. A história nos prova isso, o cotidiano, a fala das pessoas, eu não mexo com isso, eu não quero saber, quer dizer, revelando um medo, talvez porque já perderam. Perderam amores, perderam pessoas, perderam bens, perderam até a saúde por causa disso, ou conhecem pessoas que perderam muita coisa. Agora, os jogos, eles podem ser uma forma de socialização, de também ali criar ambiente, amizade, alguma coisa? Por exemplo, esses onde justamente o dinheiro, a aposta acaba não entrando? Sem dúvida. Podem ter essa conotação também? Existem vários e vários tipos de jogos que deixam realmente grupos cada vez mais coesos. As empresas hoje utilizam dinâmicas de grupo e jogos para fazerem as suas equipes interagirem melhor, trabalharem melhor. O problema realmente existe quando se coloca em jogo a disputa de dinheiro. Mas tem os outros argumentos que talvez seria bom a gente voltar, que é a questão da arrecadação de impostos e a questão dos empregos, que eu acho que nós precisamos ajudar as pessoas que assistem nosso programa a, não digo derrubarem, mas questionarem com mais profundidade esses argumentos. Veja bem, arrecadação de impostos. Por que que nós vamos arrecadar impostos com os jogos se nós podemos arrecadar de uma outra maneira? Perfeito. E veja bem, duas pessoas muito importantes na minha vida me ajudaram a perceber o valor, e hoje a doutrina social da igreja diz isso claramente nos seus documentos. Só se deve gerar riqueza a partir da produção de alguma coisa. Certo. Dinheiro que gera dinheiro é uma anomalia, é algo perverso. Não é? Meu tio me ajudou a trabalhar quando eu era adolescente, e depois o professor universitário que me deu o primeiro emprego na universidade, né, que foi uma outra faculdade, que não a PUC, disse: eu não consigo entender por que que o Brasil vai nessa direção, né, de renda, de um mercado financeiro. O jogo está nessa direção. Sem dúvida. Quer dizer, nós precisamos de gerar impostos que gerem riqueza para a população através da geração de empregos que, produzindo produtos, exportando minério, seja por alimentos, seja por tecnologia. E a questão dos empregos é o seguinte: quantas outras áreas estão carentes de serviços e de empregos no Brasil? Talvez esse argumento não valha para os Estados Unidos ou para outro lugar, mas que poderiam dar empregos a tantas pessoas que não as casas de bingo e outros lugares semelhantes. Tá certo, diga, Frei. Eu queria pegar umas duas dicas que o Padre Otávio colocou. A primeira diz respeito ao dinheiro, sim, concordo, é mamona, né, bíblica, exatamente. Ou seja, aquilo que de fato vai criando a ânsia do lucro, né, e a ganância. Agora, eu colocaria um outro elemento. Por exemplo, nos jogos eletrônicos de computação, você pode se tornar dependente, você não perde nada em termos financeiros, mas você perde a sua liberdade, você perde o seu tempo, em vez de estudar, em vez de ler. Essa seria a primeira observação. A segunda, sobre a socialização. Claro, gente, o esporte é uma maneira de... é um jogo de futebol, jogo de basquete, etc. É uma maneira de socializar, sem dúvida nenhuma. O problema é aquilo que está por trás dos jogadores que foram comprados por milhões e milhões de dólares, etc. Aí entra outra história. Mas o esporte, como esporte, sempre é competitivo. As Olimpíadas, que coisa mais linda, né? Para-Olimpíadas, coisa bonita, a pessoa se superar nas suas deficiências. Então, não é o jogo pelo jogo, mas é aquilo que cria dependência e que cria corrupção dos mais diversos tipos. Claro, aqui nós estamos falando de delimitando o tema, não é? Porque quando se fala de jogos a coisa se amplia, mas aqui delimitando a esses jogos, e no caso jogos de azar. Mas aqui, Frei, tem uma questão muito interessante também, porque as coisas estão sem dúvida relacionadas, e aí a gente entra no contexto dessa palavra, liberação. O importante é liberar geral. Até a igreja é muito tolhida em relação a isso, porque a igreja proíbe tudo, proíbe isso, proíbe aquilo. Na igreja não se pode nada. Então, na sociedade, não. Na sociedade tem que liberar os jogos, tem que liberar as drogas. Há um tempo atrás tinha essa polêmica e sempre volta da liberação das drogas, da maconha e assim por diante. O negócio é liberar. Quer dizer, essa liberação, de alguma forma, ela justamente não atrapalha naquilo que seria a educação da personalidade da pessoa, que também precisa ter limites, precisa ter
não é equilíbrio nesse sentido? Perfeitamente. Teoricamente, se nós todos fôssemos maduros no sentido próprio da palavra, você não precisaria de lei. Basta a lei de Deus, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo com a si mesmo. Entretanto, dada a condição humana de fragilidade, você precisa colocar balizas e, no fundo, os mandamentos, que eu não gosto muito da palavra, já falei várias vezes, não é? São como que as 10 palavras de vida, não é? Que nós chamamos 10 mandamentos, querem apenas balizar o caminho para você adquirir a condição de ser livre. E, na realidade, esse liberar a droga significa escravizar a pessoa, né? Dar a possibilidade dela se escravizar. Agora, não é proibindo apenas, é preciso encontrar caminhos de educação, por isso essa temática, né? Desafios pastorais e educacionais. É preciso saber preencher o tempo, né, das pessoas, da sociedade, oferecer opções. E eu vejo em muitas cidades, mesmo Petrópolis, onde eu moro, na prática você não tem o que fazer, é montanha, não é? Você não tem praia, não é? Evidentemente, né? E depois você não tem opções de esporte, de lazer. E isso é uma das grandes preocupações que eu tenho nas minhas comunidades. Sempre tem uma quadra de esporte onde é possível. Uma alternativa, é uma alternativa. Isso que é educar. E isso ensina as regras do jogo. E assim a mesma coisa em relação, sobretudo aí, à liberação geral. Eu acho que é uma falsa liberdade que vai nos tornar escravos. Agora, você não pode conseguir amadurecimento de uma pessoa se você não lhe conceder um âmbito na qual ela exerça o seu livre-arbítrio. Ela escolha o que é melhor e não o que é pior. Exatamente, a liberdade pressupõe responsabilidade, quer dizer, não há uma dissociação, um divórcio desses dois elementos. Quer dizer, a lei, a norma, a regra, o mandamento ou o nome que se dá são a pavimentação do caminho. Quer dizer, se o ser humano não tem até para onde ele pode ir, até para onde ele não pode, quer dizer, você não sabe o espaço da sua liberdade. Então a norma é o contrário, ela amplia seu espaço de liberdade, porque ela te diz, caminhe nesta direção. E você será verdadeiramente livre. Tá certo. Aliás, não é esse tema da liberdade que é sempre muito apaixonante, não é? Porque liberdade não é fazer o que se quer, não é? Porque quem acaba fazendo o que simplesmente quer acaba sendo escravo do que quer. Mas liberdade é fazer aquilo que é certo, não é? E aí é que está o desafio. Então nós vamos para mais um intervalo, não sai daí, depois retornaremos para o nosso terceiro e último bloco, onde nesse desafio queremos então aqui, o Frei Moser já deu um aceno, nós queremos apontar outros caminhos, sublinhar outros pontos para vivermos bem em relação à temática desta noite. Já já estaremos de volta.